Finalmente, estamos agora no quinto pilar da nossa devocional de inteligência biblicamente emocional. Uma visão bíblica dos 5 pilares da inteligência emocional aplicada ao dia a dia. E o nosso quinto pilar, então, são os relacionamentos interpessoais. A proficiência na interação dos relacionamentos, construindo redes e influenciando os outros. Com certeza, o cristianismo ele tem um papel fundamental na construção de relacionamentos interpessoais de uma forma saudável. É realmente poderoso ver o papel do evangelho em nos ensinar a construir relacionamentos corretos. E eu desejo que, enquanto nós estudamos esses devocionais, Deus possa nos tratar na maneira como enxergamos uns aos outros, na maneira como iniciamos relacionamentos, mantemos relacionamentos, discordamos, conflitamos uns com os outros. Que seja um tempo de muitos ensinamentos, mas também de apropriação do Evangelho para todas essas áreas das nossas vidas. É isso, e eu gostaria de começar então com uma oração. Senhor, eu peço que abençoe esse nosso último período de devocionais e que enquanto nós estudamos, refletimos, pensamos, ó Deus, sobre essas verdades bíblicas aplicadas às nossas emoções, o Senhor tenha liberdade para expor o nosso coração, nos encher, ó Deus, das tuas verdades e nos dar a liberdade, ó Pai, de viver mais biblicamente nos nossos relacionamentos. Obrigada, Senhor, porque encontramos na tua palavra as soluções práticas para nos relacionarmos no dia a dia. E pedimos que o Senhor possa trazer ao nosso coração, trazer também à nossa mente e fazer com que nossos olhos enxerguem aquilo que vem de ti para nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, temos um novo versículo para memorizar. E esse é um desafio, porque é um versículo maior, na verdade são 2 versículos, mas acho que não teria como ser diferente, porque esse versículo revela exatamente a visão de relacionamento da perspectiva do Evangelho. Vamos lá, então. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João 4, 19 e 20. Acho que não precisa de explicações. É um versículo claro, é uma passagem esclarecedora sobre relacionamentos e que pode, sim, ser muito aplicada ao nosso contexto de nos relacionar uns com os outros. O nosso primeiro devocional tem como tema Ficar perto de Jesus é contagiante. Estamos no dia 25, faltando apenas 6 dias para finalizarmos. E essa cena ao lado, ela é uma representação do texto de Lucas 5, 12 a 16, que é um texto interessante, emocionante até, em que nós vemos um leproso, do qual ninguém se aproximava, porque tinha uma doença contagiosa, ser tocado por aquele que não media esforços para revelar o grande e verdadeiro amor. Ao invés de temer o contágio da lepra, Cristo o contagiou com o seu poder, demonstrando glória, o caráter de Deus em seu ser, o amor que nenhum ser humano tinha condições de expressar.
E eu acho muito interessante isso porque, né, pensar na situação desse leproso como alguém que todos tinham medo, né, de se aproximar e ver como a perspectiva de Cristo sobre ele não impediu de se aproximar e de contagiá-lo com o amor sobre-humano, né? Que essa figura, né? Essa cena fique gravada em nossas mentes sobre o que deve ser contagiante nos nossos relacionamentos. Será que é a maledicência? Será que é o preconceito? Ou é esse olhar de Cristo, né? Que a gente possa refletir sobre o que nós estamos, como nós estamos contagiando as pessoas. Inspirador, motivador, contagiante. Sim, esse é o poder de quem experimenta o Evangelho, porque não consegue deixar só para si mesmo. Revela em tudo que é, em tudo que faz, onde estiver e especialmente com quem se relaciona. Nessa frase aí, e quem é feliz, faz feliz os outros. Acho que é uma frase bem propícia e que revela realmente aquele que tem uma felicidade em si, ele consegue contagiar os outros, porque nossos sentimentos, né, nossas emoções, elas são sim, ah, é, elas são contagiantes, né? Tanto as ruins quanto as boas. Em Atos 2, 44 a 47, nós vemos como o evangelho contagiava as pessoas. Eu acho lindo ler esse texto e perceber pontos-chave de como podemos ser contagiados pelo evangelho e como isso afeta uma comunidade. Diz lá: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições, note, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que interessante notar as características daqueles que estavam vivenciando o Evangelho. Hospitalidade, alegria, singeleza de coração, o despertar da simpatia das pessoas ao redor. Então, realmente, o Evangelho ele vem para unir as pessoas, para contagiar de uma forma positiva e para promover relacionamentos saudáveis. Ter a proficiência de gerar bons relacionamentos, criando ambientes positivos e melhorando a qualidade de vida do outro, é a preciosa arte do amor sendo vivenciada. E nós vimos o seu exemplo mais evidente na vida de Cristo Jesus. Essa cena, né, da mulher samaritana com Cristo revela a proficiência desses bons relacionamentos. Nós vemos que o que Cristo fazia em cada uma das conversas que ele tinha era gerar relacionamentos intrigantes, mas que trariam salubridade às vidas. E mesmo através da forma como Jesus ele tirava as pessoas do seu conforto, nós vemos que em cada uma das suas palavras existia vida eterna, existia o desejo de trazer plenitude a cada coração. A verdade é que bons relacionamentos que acontecem de forma saudável, cooperativa, edificante, contagiante e inspiradoras só podem ser fruto de um relacionamento fonte. Ou seja, um relacionamento que providencia tudo isso em si mesmo e fornece a energia necessária, vibrante para fazer os outros relacionamentos darem certo. E essa fonte do amor é Cristo, através da obra salvífica e redentora do Evangelho. Nós vemos não apenas no exemplo de Cristo, mas através do relacionamento que
mantemos e crescemos com ele, esse relacionamento fonte sendo realmente aquele que abastece todos os outros relacionamentos que temos. E é maravilhoso perceber como isso acontece. Na medida que nós crescemos no nosso relacionamento com Cristo, naturalmente outros relacionamentos vão sendo transformados. A maneira de enxergarmos vai sendo transformada, a maneira de lidarmos vai sendo transformada. E isso redime não apenas a nossa vida, mas as nossas relações. Vamos refletir então no versículo chave mais uma vez. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4, 19 e 20. O amor que doamos nada mais é do que um amor que recebemos. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Esse é um ditado verdadeiro, mas a verdade é que temos recebido um amor incalculável quando experimentamos o Evangelho. E a pergunta é: eu estou desfrutando desse amor? Eu tenho me alimentado dessa fonte inesgotável de amor? Enquanto estivermos alimentadas desse amor e crescendo nele, é natural e podemos ter certeza de que este amor irá transbordar e será compartilhado com o nosso próximo. Mas precisamos pensar se esse desfrute tem sido real em nossas vidas. Então, talvez a pergunta certa para nós seja, ou para você seja: você tem se sentido amada? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Você já experimentou esse amor? Ou se você já experimentou, tem crescido nele? Ou tem faltado esse crescimento? E apesar de já ter se sentido amado um dia, não é algo que tenha acontecido ultimamente? Eu acredito sim que o Evangelho não é algo que experimentamos em apenas um dia e de repente nossa vida é transformada. Eu acredito que o Evangelho é algo que eu preciso experimentar, o antídoto que eu preciso tomar continuamente, para que a minha mente seja renovada e para que esse amor venha me transformar. E que eu ore, então, como os filipenses oraram, como Paulo orou pelos filipenses. Faço também esta oração. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, de 9 a 11. Quando for difícil amar alguém, que nos lembremos por que fomos amadas, que nos lembremos quem habita em nós. Que lembremos da frase de Lewis: ele não nos amou porque somos amáveis, mas porque ele é o amor. Nossos relacionamentos podem ser encharcados desse amor que nos salvou. E que o nosso desejo, a nossa oração, seja que o nosso olhar sobre o outro seja inundado com a visão que Deus tem a nosso respeito. Que os meus pensamentos sobre o outro sejam renovados com os pensamentos que Deus tem a meu respeito. E que eu me revista continuamente dessa verdade de Colossenses 3,14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E eu quero finalizar com esse momento de reflexão e desabafo. Pense, como você descreveria a maneira de Jesus amar e se importar depois de ler a história do leproso? Segunda pergunta, depois de ler Atos 2, o 44 a 47, como você acha que o Evangelho poderia estar afetando com mais profundidade as comunidades cristãs e, em particular, a sua maneira de se relacionar? Explique o que você entendeu por um relacionamento fonte. Como ele afeta os outros relacionamentos que você tem?
E o que 1 João 4, do 19 ao 20, nos ensina sobre isso? Pense, você tem se sentido amada? Por quem? Como? Esse amor te supre verdadeiramente? E por último, você tem conseguido amar os outros sem restrições? Se não, por quê? E como o Evangelho pode tratar a sua perspectiva de amor ao próximo? Acredito que não são reflexões fáceis de fazer, mas que há muito a crescer depois de deixarmos o Evangelho tratar a nossa perspectiva. Um ótimo devocional para você.